aqui, doutora Roseli Cristina, seja bem-vinda. Que maravilha. Obrigada, Henrique. Sumida, quanto tempo. Um abraço, a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus. Amém, Vamos sentar, Henrique. querida. Que bom. Como é que foi esses dias? Eu sei que você estava aí com a mamãe, correndo com alguma coisa aí, também tirou alguns dias para descansar e agora retomamos. Como é que estão a sua vida? Como é que estão Graças a Deus, bem. Trabalhando, né, bastante, como sempre. a gente fala de férias porque não vem aqui, mas estamos Não, mas trabalhando. eu não tirei férias não, Henrique. Ainda não. Ainda não. É verdade. E hoje nós vamos tratar de um tema que às vezes a gente não leva muito a sério. Maldição dos pais se concretiza. A gente fala assim, será que praga pega? Então, pois o que isso quer dizer o tema? Se quiser cumprimentar primeiro as pessoas que estavam esperando a sua vinda com muito carinho. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui de volta, né? Desde outubro que eu não venho. Senti falta, sim, de todos vocês, de estar aqui. De principalmente estar servindo ao Senhor, né? Nesse meio de comunicação. Mas espero que esse tema seja muito apropriado para todos que estão aí nos assistindo e que dê muito fruto. Claro. Né? E, doutora, a gente até fala assim, como é que pode um pai e uma mãe amaldiçoar um filho? Olha, esse tema surgiu já há algum tempo por alguns telespectadores que enviaram e-mails falando, sugerindo sobre esse tema. Porque são muitas pessoas que se sentem amaldiçoadas pelos pais. Né? E, de uma certa forma, isso se concretiza na vida. Né? Porque tem um impacto emocional, psicológico. Pensa bem, o que é maldizer? O que é maldição? O que é, né? É maldizer. Assim como a bênção abençoa a pessoa, traz para ela um horizonte de felicidade, o maldizer é um decreto negativo. Exatamente. Então, são várias pessoas, inclusive as que procuram no consultório, né? Que se sente sem sorte, se sente como se um raiozinho perseguisse o tempo todo, né? Que nada dá certo. Que nada dá certo, que eu não nasci para ser nada, que nada se realize de bem na minha vida, né? Que os meus relacionamentos não dão certo, que, enfim, são palavras que durante a infância foram mal proferidas. Em determinados momentos, que calaram aos filhos. dentro de nós. Sim, porque veja, qual que é a referência principal de um filho? São os pais. E aquilo que os pais falam e determinam, né, isso tem um poder na mente da criança, né, de sugestão muito grande. Tá? Então ela traz, ela introjeta. Se uma mãe diz, você é burro porque você não consegue fazer nada certo, ou você é desastrado porque você não consegue realizar nada sem... Você é estabanado, ou você não presta para nada, eu não sei porque que você veio no mundo, enfim. Vários, né, situações de palavras que são mal pronunciadas, que saem com uma carga de energia, uma carga emocional intensa, né? Gera marcas nos filhos. Doutora, por que é que as pessoas, pai ou mãe, nós adultos, descarregamos isso na hora da raiva em cima de um filho, de uma filha, que nós não sabemos se realmente elas são aquilo? Eu não estou bem também? Porque eu acho que, assim, a gente observa, né, que em termos psicológicos, muito do que a pessoa faz é porque ela também passou por aquela situação, muitas vezes. Ela nem tem consciência, às vezes. Às vezes tem e não soube lidar com isso, tá? Então, ela também é um produto, né, desse meio que foi sendo edificado dessa forma tão disfuncional. Entendi. Né? Então, se desde pequeno uma criança é ensinada, é estimulada num lado negativo, de que a vida dela, ela atrapalha, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela é enfermeira e ela dizia assim, olha, eu trabalho na UTI infantil e lá nesse local onde eu trabalho é muito comum chegar bebês que foram salvos, digamos assim, de tentativas de aborto
Então, nasce com 5 meses, com 6 meses, já com Incrível. tentativas de aborto. E essa criança, quando é acolhida, ela vai direto para a UTI, para a incubadora, e se faz tudo para recuperar, né, a vida, a saúde desse bebê até chegar a termo, né, de ter condição mesmo de viver fora da incubadora. E quando a mãe vem fazer a primeira visita, a mãe diz assim, mas como que isso daí foi sobreviver? Esse traste aí, né? Essa coisa, não deveria ter sobrevivido. Fiz de tudo para não viver e venho aqui e está vivo. E é real isso. É real, ela, né, trabalha, ela vê isso aí no dia a dia. E então, já imaginou o impacto emocional, psicológico, afetivo que essa criança já está marcada no interior dela, na alma dela? Primeiro a mãe tentou abortá-la, tentou matá-la. Já é né? uma recusa da vida. Já é uma carga de rejeição intensa. Exatamente. Aí essa criança luta para viver e mesmo lutando para viver, ela ainda é amaldiçoada. Exatamente. Então, veja, gente, isso não é um caso, isso são relatos e mais relatos que a gente escuta, não é? E tanto desamor. Então, assim, muitas vezes as experiências já passadas, elas tendem a repetir. Por isso é importante se passar por um tratamento, né, de recuperação, né, de toda essa ferida emocional, para que isso não se perpetue na linha de família, tá? Mas, voltando, né, à sua questão, falta muito autodomínio. As pessoas não têm mais o autodomínio, ou seja, a capacidade para poder refletir, repensar, ressignificar, se conter das más tendências. Existe, assim, uma falta de freio moral, né? Uma falta de freio emocional que possa bloquear essa tendência, né, mal realizada, mal dita, que o ser humano tem de, em vez de abençoar, amaldiçoa, né? À toa não é que o apóstolo Paulo diz numa de suas cartas exatamente isso. Antes abençoeis do que amaldiçoeis. Sim, né? sim. Porque também se faz um efeito negativo de quem ouve, também quem pronuncia também faz um efeito de um cárcere espiritual até. Sim, sim. E assim, aquele que amaldiçoa acaba se amaldiçoando também. Claro, né? É um instrumento. Porque a gente sabe o que nós semeamos, nós colhemos. Então, realmente, a alma da pessoa que abre a boca para soltar maldições, palavras malditas, desejar o mal ou expressar o mal, acaba se tornando ela a própria vítima dela mesma. Porque existem também as automaldições ou maldições impostas. Que eu imponho a mim mesmo. Autoimpostas, Eu não devia ter nascido, eu não presto para nada, eu sou uma droga. Sim. E vou me definhando com isso. Eu Sim. estou me amaldiçoando. Sim. Né? E a gente sabe que nós somos aquilo que nós pensamos. É verdade. Né? Então, por isso que nós precisamos sempre estar vigiando qual tipo de pensamento permeia a nossa mente, permeia o nosso espírito. Porque aquilo que eu penso a meu respeito é aquilo que eu vou estar sendo. Né? Se eu penso que eu sou uma pessoa abençoada, que Deus me abençoa, que Deus é por mim, que eu sou amada, que Deus tem um propósito bom na minha vida, Deus me deu a salvação através de Cristo Jesus, eu vou ter alegria, eu vou ter paz. Agora, se eu penso que eu sou uma pessoa que eu vim para o mundo, né, mas que ninguém me dá valor, que eu só vim para atrapalhar, que eu não presto, que eu não tenho qualidades, que eu sou, assim, a própria negação de mim mesma, o que se espera da vida de uma pessoa dessa? E também saber dar graça, né, doutora? A palavra diz em tudo dá graça, saber dar graça por aquilo que até que eu não tenho, mas dar graça pelo que eu sou, para conquistar o que eu não tenho, né? Senão as pessoas ficam também nessa materialismo de coisas fora dela e ela não conseguindo, ela acaba achando que ela é maldita naquilo e começa a se amaldiçoar. Sim. Então nós podemos dizer de uma forma sem se assustar, mas de uma forma bem coerente para a gente analisar a nossa vida e o nosso familiar, pai, mãe, avós, como a senhora vai dizer, que eu posso trazer traços de palavras profundamente negativas e podemos dizer, entre aspas, pegou. Sim.
Assume, a criança assume. Porque a criança ela não tem defesas emocionais, psicológicas, mentais. Para reagir. Quem deve proteger a criança são os pais. E se os próprios pais, né, impõem uma situação dessa, impõem uma frase, impõem uma palavra, né, que não corresponde com aquilo que realmente essa criança é, tá? Uma criança, ela vai absorver, ela vai tomar aquilo como uma verdade. E ela vai acreditar. E nisso que ela acredita, ela assume, né, como uma realidade na vida dela. Poxa vida, você veio para atrapalhar, você só atrapalha. Desde que você nasceu, eu não tenho mais pais. Exatamente. Então, veja, todas as situações de frases, que depois eu vou fazer questão de falar algumas, Muito porque bom, isso mesmo. isso traz assim, uma grande oportunidade de você que está nos assistindo a talvez repensar e relembrar, se não é o caso, se não foi o seu caso também, e tomar medidas para que você saia, né, desse enredo destrutivo e passe, né, a viver mais no fluxo, do influxo da bênção que você é. Não é E que mesmo? todos nós que somos. todos nós somos. Né? Deus nos criou para sermos bênçãos, né? E não para sermos maldição e amaldiçoar ninguém. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, aproveite agora, mande a sua pergunta, a dúvida que você tem. Nós não estamos aqui, né, doutora Roseli, para dizer, não, todo mundo é maldito por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se nós fizermos a nossa história, nós vamos ver que nosso pai e nossa mãe passaram palavras negativas que receberam dos nossos avós e assim vai. Mas que hoje, se chegando numa situação dessa, não é para me culpá-los, até perdoá-los, mas eu tomar consciência que eu não nasci para ser aquilo que eles falaram. Sim. Eu não sou aquilo que foi dito, eu sou aquilo que Deus me fez, né? Imagem e semelhança, um é maior, outro é menor, não importa isso, todos são filhos de Deus. Então, que você mande a sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida para o telefone 0 Aprestadora 19 38719620. Passe o e-mail para nós também, nós vamos ler aqui, serfeliz@rs21.com.br. Doutora Roseli vai tentar responder e clarear um pouquinho para você. Que acredito que no trabalho da senhora de acompanhamento e aconselhamento, a senhora pega muitos casos assim. Sim. De pessoas. Eu vi uma senhora que disse que amava o marido, mas que morria de ódio dele. Quer dizer, é tão pequeno essa linha entre amor e ódio, porque como é que você pode amar uma pessoa e odiar? Eu odeio porque essa pessoa desgraça a minha vida, pelo jeito dela ser. E acaba mais amaldiçoando o marido do que valorizando o amor que ela tem. Então o amor some dali. Então o que acontece? Não há mudança no relacionamento da família também. Sim. Porque a pessoa não faz aquilo que eu espero, eu acabo falando mal dela. Tem pessoas que não acreditam no inferno, né? É. Só que às vezes elas vivem no próprio inferno Ali e não mesmo. têm consciência de que Exato. realmente o inferno existe. Porque o inferno começa dentro da alma da pessoa que se sente uma maldição e amaldiçoa. Exatamente. Tá? E esse é viver o inferno. Imagine uma família onde cada membro está disfuncional, está fora do seu lugar, está desequilibrado, que só xinga, só briga, só fala palavrões, há gritarias, né? Há xingamentos, há palavras que são colocadas para causar mal-estar, obstáculos, cercar de obstáculos as pessoas, a amar armadilhas. Imagina viver num ambiente desse, Henrique. É totalmente negativo. É viver num ambiente próximo ao inferno mesmo, às coisas inferiores, às coisas que realmente aprisionam a alma e, né, sufoca a alma e não propicia de maneira nenhuma uma saúde, né, mental, uma saúde também espiritual e física, né? E doutora, também a gente pode dizer assim, pela satisfação, pelo sofrimento de uma mãe com o marido, qualquer coisa, ela acaba agredindo com a filha, o filho, e somente a filha. Eu vi uma mãe dizer assim, se não vai casar um dia, você vai pegar um marido pior que o seu pai. Isso. Depois esse marido que casou, começou a beber, não trabalhava, daí a mãe começou a pedir oração. Mas o que nós orientamos? Que ela tinha que retirar aquelas palavras ditas, pedir perdão à filha, porque às vezes as pessoas falam e ela não se recompõe de pedir perdão, não queria dizer isso, falei na hora errada. Quer dizer, não há um retrocesso, fica imposto aquilo.
Então, eu vi essa mãe que disse, você ainda vai casar, seu marido vai ser pior que o Mas seu isso pai. é, olha, Isso é Henrique, rotina. infelizmente é uma rotina e é uma realidade. Você vai pagar. É, isso acontece mesmo. Então aí as pessoas chegam e falam assim, olha, eu não sei como sair disso. E não sabe mesmo. Né? Não tenho forças para sair disso. Está tão Porque recalcada. Né? as palavras, elas têm, né, um efeito, um impacto. Elas se formam, tudo gira mesmo num campo de energia. Exatamente. Né? Nada é perdido. Ainda mais quando se fala, a nossa boca, ela precisa falar, né, as coisas de Deus. Né? E quando nós não falamos as coisas de Deus, nós falamos as coisas do que não é de Deus. Que é o contrário, que não tem meio termo, né? Não tem. É. Então, nós precisamos escolher o que nossa boca vai proferir. Né? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Né? A gente sabe, doutora Roseli, a importância e o perigo das palavras que a gente diz. Uhum. Então, queria que a senhora avançasse um pouquinho mais, porque é uma rotina que talvez você que esteja em casa vai pensar assim, nossa, essa palavra, mas a gente fala todo dia, toda hora. Fala sem pensar. Fala sem pensar. Mas que ela tem efeito, vai calcando, né, doutora? É inadmissível, né, num lar cristão, se pronunciar tais palavras, tá? Jesus falou que o nosso coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Jesus falou isso. E como pensar, né, nas nossas famílias cristãs, se proferir palavras de chamar o outro como imbecil, burro, idiota, né? Desgraçado, o diabo que te carrega. Eu até tive que anotar, porque isso realmente não faz parte, não, da nossa linguajar. Não faz, mas graças é bom que fale, Deus. porque talvez a gente já tenha falado isso e que a gente foi vendo que isso daí trouxe um endurecimento da graça. Pois é, vá para o inferno, né? Quantas vezes as pessoas... A gente escuta na rua, escuta nos ambientes, né? É uma rotina, vai para o inferno. Né? Vai para o inferno. Estou com as macacas, né? E precisa saber o que é isso. Né? Estar com as macacas quer dizer estar possesso. A gente não tem entendimento das palavras. Então, né? Doida varrida, moleque. Moleque vem derivação do deus Moloque. Moloque. Tá? Que era oferecido a ele sacrifícios de crianças. Né? Estou danada, está danado, quer dizer você está nas trevas. Nas trevas, danado eu sei. Imundo, nas trevas. Então, são palavras, né, que proferidas com conteúdo de um grande desejo, de uma grande emoção, um grande sentimento, né, de muitas vezes de raiva, isso vai ferir, isso vai machucar, isso vai causar um impacto, tá? Principalmente se é na criança. Se é já no adulto, o adulto tem como avaliar, tem como pensar, tem como filtrar. Mas na criança não. Então, o que pode gerar? Pode gerar, porque aqui nós não vamos falar em termos de fatalismo e nem determinismo. Certo. Mas o que essas palavras malditas, mal colocadas, de pais sobre os filhos, pode gerar nos filhos as consequências psicológicas, baixa autoestima, inferioridade, ansiedade, medo, culpa, angústia, né? E isso pode derivar depois para outros tipos de sintomas ou até mesmo de transtornos. Então, veja a gravidade, né, da colocação de certas palavras, porque a criança vai absorvendo aquilo como se fosse uma realidade, uma verdade para ela. É verdade. Então, uma criança que, diante de uma dificuldade escolar, a mãe ou o pai, em vez de estimular, você vai conseguir, vamos com calma, eu vou te ajudar, você pode, você consegue, já de imediato já fala, você veio mesmo com inteligência, sem inteligência, você é igual um burro, você não vai aprender nunca, você vai se dar mal na vida, você nunca vai ser alguém na vida, tá?
Então, essa criança, ela absorve essa verdade como se fosse uma verdade e ela cria uma crença que a gente chama uma crença disfuncional, onde ela vai se estruturando psicologicamente e diante das dificuldades ela vai falar: e realmente eu não vou conseguir, realmente eu nasci para não dar certo na vida, realmente a vida para mim é um obstáculo muito grande para ser vivida. Então ela vai acabar sendo confirmando, autoconfirmando aquelas frases, tá? Que foram colocadas para ela e ela mesma vai gerando, então, através dessas crenças a seu respeito, um insucesso na vida dela. Uma palavra, por exemplo, doutora, que eu estou pensando, você nunca vai ser feliz na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, por isso que você me fez. Naquela hora de uma rejeição, naquela hora de um afastamento de alguém, ela proclama com ódio, com raiva, sai das suas entranhas essa palavra. Essa pessoa, eu conheci uma que tudo que ela tentava fazer não dava certo. Nunca estava satisfeita porque ela não dava certo. Poderia ser um caso assim. Sim. Ficou condicionado. Sim, exatamente. Né? A mente ela vai sendo programada de acordo com aquilo que você pensa a seu respeito, daquilo que você sente, né? Uma criança que foi rejeitada e que ela não é aceita, né? Ela vai provavelmente construindo o quê? Um mundo nela onde ela mesma vai se rejeitando, onde ela vai olhando que os outros não a amam, então ela vai se introvertendo, ela vai se fechando e ela não se abre para a vida. Tá? Essa criança, doutora, ela pode crescer e se tornar agressiva contra o próprio pai ou a mãe sem saber o motivo? Sim, se ela vem com uma característica de personalidade mais extrovertida, mais assim para fora, que é uma criança que tem um temperamento, né, mais de ira, ela provavelmente ela vai começar até nos brinquedos, até com os animais, expressar a agressividade dela. Né? Então, ela vai fazer com os animais, com os pequenininhos, aquilo que os adultos fazem com ela. E aquelas que são mais introvertidas, que são mais tímidas, elas vão se fechar cada vez mais. Então, vai potencializar o traço da timidez, ela vai ser medrosa, ela vai ficar retraída, insegura, né? Diante dos obstáculos, tímida, ela recua. Isso, a timidez. Tá? Quer dizer, faz um caos psicológico, sim, espiritual e até físico na pessoa. Sim, sim. Por isso a importância, né, de nós avaliarmos bem o que e como, né, falar, como proferir, o que dizer, né, que palavras utilizar. Né? São Paulo diz para que nós utilizemos as palavras sempre que vai edificar. A palavra diz também que a vossa conversa seja para edificar. Né? E não para destruir. Não para destruir, melhor não falar nada. Né? E aí, diante então dessas palavras malditas, pode-se estruturar frases tipo assim: pobre nasceu para sofrer. Né? E a pessoa se condiciona a isso o resto da vida. Né? O seu marido, né, vai ser o mesmo que o seu pai fez comigo. Né? Um dia você me paga, você vai ver como vai ser a sua vida. É porque você ainda não tem filhos, mas quando você tiver filhos, você vai ver o que seus filhos vão fazer com você, né? Você ainda vai passar fome. Então, são frases, né, de efeito e de impacto muito intenso e que, vindo de pessoas que nós temos laços, temos afeto, muito perto. Isso tem, né, um efeito muito danoso no psiquismo, né, da pessoa. Tá? Então, ela vai viver, ela vai formando, então, uma autoimagem distorcida dela mesma. Tá? E se não for ajudada, se não buscar ajuda, a pessoa não encontra uma válvula de escape. Aí então ela vai formando frases no inconsciente e muitas vezes, conscientemente, ela acredita nisso. Por exemplo, eu não sirvo para nada mesmo, né? Eu vou morrer na miséria.
nunca dará certo. Meu corpo é horrível, sempre será horrível, né? Não sou capaz de nada. A minha vida não vai dar certo em nada, tá? Então, ela vai construindo... Determinando. Numa autodeterminação, essas inverdades, né? Que são crenças disfuncionais e que aí nós precisamos trabalhar em psicoterapia. Tá? Doutora, não perguntamos para as pessoas sobre palavras e emoções, mas nossa reportagem foi à rua e tentou conversar com algumas pessoas perguntando como está o seu relacionamento com seus pais. E talvez não tenha nenhuma palavra disso, mas vamos perceber nessa reportagem o que é que as pessoas disseram do relacionamento com os pais. Vamos para as ruas da cidade, o povo fala, vamos colocar no ar. Tenho 3 filhos, um de 9, um de 16 e uma de 5 anos. Como que é o seu relacionamento com os seus filhos? Bem. Sou um pouquinho chata, muito ciumenta. Você é ciumenta? Sou demais, principalmente com 16 anos. Meu relacionamento com meu filho é bom. Ele conversa sobre tudo com você? Vocês conversam sobre tudo ou não? Por ele ser adolescente? Não, pelo contrário, ele conversa sim. Eu sempre chego em casa, eu sempre pergunto pra ele o que é que aconteceu na escola, no meio e por cima. Aí ele vai falando. É um pouco difícil na idade que ele tá fazendo 9 anos, então tá numa fase um pouco rebelde da vida. Tem um de 10, um de 27 e um de 28. Como que é o relacionamento com os seus filhos? Não, eu acho super legal, bom. Está sempre conversando, sempre amigo. A gente conversa tudo. Elas contam as coisas delas pra mim, então a gente tem aquela conversa aberta. Tenho uma filha, ela vai fazer 10 anos. E a gente também é super amiga, a gente sempre conversa. Eu tenho dificuldade com o meu adolescente. Infelizmente, sempre gosta de fazer o que quer. E muitas das vezes, sempre a mãe nunca tem razão, né? Então, infelizmente, conselho, conversa, mas infelizmente o adolescente tem que passar pela situação para saber que realmente não, minha mãe tem razão. Acha que falta alguma coisa no relacionamento de vocês que poderia melhorar? Ah, sim, eu teria que melhorar um pouquinho as condições financeiras para dar uma vida melhor para a rapaziada, né? Senão fica difícil. Acho que é mais tempo, né, que a gente não tem, né? Precisa trabalhar, ficar um pouco mais com ele, acho que é isso. Esse meu lado autoritário, sabe? Esse meu lado ciumento. Pra ficar mais próximo dele, pra ele ser mais meu amigo. Eu acho que tem mais tempo pra ele, né? A gente trabalha muito e não tem muito tempo. Só isso. Olha só, o que a senhora analisa dessa pergunta? Não falou nada em palavras e maldições, mas eu senti, entre um outro, algumas coisas meio escondidas, né? Tão livres, né? O que a senhora achou? Sim, relacionamentos são complexos, né? Há feridas, há desentendimentos, há também aspectos positivos, mas de uma certa forma, como eu falei, num lar cristão, numa família cristã, a gente está vendo assim uma desvirtualização dos valores, tá? E com isso vai gerando outras situações que prejudica muito o relacionamento, para não deixar um relacionamento fluir de uma forma saudável, amorosa. Livre, né? Livre. Vejo que falta realmente muito amor, né? Um vínculo de amor entre as pessoas, de afeto, né? De bondade, de reciprocidade, de amizade, né? De ajuda mútua. Falta muito esses valores, essas virtudes dentro do relacionamento, né? Embora, acredito que até assim, dependendo do nível de cultura, de estudo, certas palavras saem, né, do meio dessa família, certas palavras malditas, mas elas continuam, né, permanecendo de uma certa forma no meio do lar cristão, infelizmente, né? Infelizmente. Doutora, não sei se pode um pouquinho do nosso tema, mas me chamou a atenção aquela mãe, ainda tão jovem, dizer: eu sou muito ciumenta, principalmente com esse filho de 16 anos, que deve ser o mais velho. O que leva uma mulher, como no caso dela, né, sem julgá-la, mas essa atitude, como muitas pessoas, muitas mães podem ter um ciúme quase doentio do filho. Ela pode escravizá-lo porque não arruma namorada, não vai isso. Às vezes acaba escondendo da mãe pelo ciúme que a mãe tem. O que leva a isso? Eu vejo que é uma
uma fraqueza dela mesma, né? Poderíamos, Que ela... não é comparando nem julgando essa senhora, Não. mas é um caso que a gente generaliza aí. Ela não está bem com ela mesma? Sim, acho que é sempre olhando para si mesma, né? É algo que ficou ainda em aberto na vida dela, que Mal precisa resolvido. ser concluído, precisa ser fechado, bem entendido, né? Para que ele ocupe o lugar de filho, ela de mãe. E ela de mãe. Ele não tem outro papel na vida dela, não ser de filho. Os pais não são, os filhos não são propriedades, né? Dos pais. Embora os filhos devam obediência aos pais. Mas não é propriedade. Mas não, exatamente. Então, ter ciúmes é tomar posse, né? Isso é meu. Seria, poderíamos até, talvez um pouquinho mais, seria quase manipular a vida da pessoa. Sim. Então, é um traço nela, uma dificuldade, né, da mãe que tem um ciúme exagerado pelo filho, né, que ela precisa rever. Qual é a essência, qual é a fraqueza dela, né, para ela colocar esse filho nesse lugar, né, no coração. Continuando então com essas palavras, porque eu vejo que um caso desse também, se o filho arruma uma namorada e quer casar, a mãe vai dizer, você vai sofrer, não é para você, quer dizer, acaba virando uma outra coisa também, né? É algo afetivo que não está resolvido na mãe, às vezes também no pai, mas às vezes, a maioria das vezes na mãe, e que isso pode se tornar também palavras agressivas e malditas. O que mais nós temos nesse bloco? Aí, continuando nesse teu raciocínio, a gente percebe às vezes que a mãe quer achar uma pessoa para o filho, né? Ela escolhe. Ela escolhe, né? E ela, de uma certa forma, vai induzindo Poderíamos isso pro dizer filho, que né? agrade a ela. Que agrade a ela e não o filho. Isso o que leva a pessoa a falar assim, eu que escolho. Então, vai ser uma infelicidade, né? Minha, Porque, quer dizer, sim, no momento que eu falo, não, eu que vou resolver por você. Eu que estou querendo fazer uma coisa que eu não fiz. é fazer pelo filho. E existem situações até, né? Dessa Quer forma. dizer, torna-se dois doentes. Eu, a pessoa que faz, e o outro que recebe. Sim. Porque nós conhecemos casos de pessoas que a mãe falou assim, se você casar, eu vou ficar sempre sozinha. E hoje a pessoa reclama porque ela não tem ninguém, ela não sabe o que vai fazer se a mãe morrer. Quer dizer, algo que vem lá de trás e que hoje fica até maldizendo de ter cuidado da mãe, inconscientemente, por causa dessas situações todinhas de apegos exagerados. Sim. Então, os relacionamentos, eles são bastante complexos e precisam ser trazidos à luz, né, de como se estabelece essas relações familiares, essas relações, porque na família, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, né? E atualmente há muita confusão e há muita troca de função e de papéis dentro da família. Nós ouvimos os pais falando, sabe o que ela conseguiu? Ela conseguiu com a reportagem, ao contrário. O que os filhos estão falando do relacionamento com os pais? Vamos colocar já, para a gente poder verificar assim, com muito carinho, o lado contrário agora, o que os filhos acham. Vamos colocar no ar, o povo fala. Você conta tudo o que acontece na sua vida pra eles ou não? E por quê? Você conta? Conta. O meu pai não é muito próximo de mim, mas eu conto tudo pra minha mãe. Meu relacionamento com a minha família é tranquilo. Já foi mais difícil de, sei lá, conviver, sabe? O meu pai, ele é bem complicado às vezes. E sempre tem aquelas briguinhas, né? Mas hoje em dia é mais tranquilo. Eu queria que o meu pai fosse menos distante, sabe? Mas não é uma coisa que eu necessite muito, sabe? Mas não faz tanta diferença, mas eu preferiria que ele ficasse mais perto de mim às vezes. Eu queria que assim, tipo, que o meu pai ele fosse mais compreensível. É a única coisa que falta mesmo em casa. Eu senti, não sei se a senhora sentiu, dores. Duas pessoas apenas, bem rapidinho, mas reflete uma imensidão de jovens e filhos. Dores, feridas. Sim. Ali me parece que são filhas que sentem a ausência dos pais, né? Do pai, principalmente. Nessa questão da ausência, ela é muito séria, né? Porque... Eu acho que, doutora Roseli, eu acho que o pai não imagina, os homens não imaginam o quanto a palavra de incentivo, de presença, de alegria para uma filha e um filho, que valor isso tem. Pode mudar a história. Sim, sim. A referência para os filhos, né, são os pais. E a presença, a permanência, né, dos pais junto aos filhos fortalece,
protege, estimula, motiva, né, incentiva. E se não tiver isso, é o contrário, desmotiva, abate, entra em depressão, tristeza. A gente vê, infelizmente, a dinâmica da sociedade de trabalho, o quanto está exigindo com que os pais fiquem muito tempo fora de casa, né, e o pouco tempo dentro de casa, há certas rupturas, né, de diálogo, de comunicação. Já por conta das feridas, há um fechamento, e mais também a própria tecnologia, né? Muito celular, muitas coisas eletrônicas também, vai se fechando, cada um distanciando as pessoas, né? Elas estão perto e longe. Exato. Doutora, nós sabemos que uma palavra maldita, né? Quer dizer, a gente fala maldição, pensa em Satanás. Não, maldita, bendita és, maldita és, né? Uma palavra que é dita, que é maldita, ela pode, que ocasiona mesmo muito problema psicológico. Mas ela pode afetar o espiritual também. Mas antes que a senhora responda isso, tem uma pessoa da cidade de Quintana, interior de São Paulo, que ela disse assim... Conheço Quintana. Conhece Quintana? Conheço. Maravilha. Onde fica Quintana? Do lado de? Fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Olha. Fica entre Marília e Tupã. Olha que maravilha, conhece Quintana. Conheço a região lá. Ela está dizendo assim, eu vou evitar o nome dela. Minha mãe, Henrique, foi muito brava para mim e sempre disse que eu ia pagar tudo com meu esposo e meus filhos. Me casei a primeira vez, meu esposo faleceu. Me casei a segunda vez e estamos separados depois de 27 anos juntos. Eu gostaria muito de voltar a esse casamento, mas eu fico pensando que é maldição da minha mãe. Isso é possível, doutora? É possível. Maldição de pai se concretiza, como a gente vem falando, né? E assim, mas não é possível você continuar numa posição também de vitimização. Ela pode sair disso. Pode sair disso. E deve, isso não né? é determinista, né? E assim, precisa realmente você buscar meios para sair disso, tá? Porque a palavra, quando ela é maldita, ela é cheia de um poder, tanto psicológico quanto espiritual. E existe uma diferença, né? Como que uma maldição pode pegar espiritualmente e não? A maldição, ela de pais ou de quem quer que seja, ela não pega num cristão verdadeiro, num cristão autêntico, num cristão onde a vida dela está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, onde ela está vivendo em Cristo, por Cristo, com Cristo, né? A gente sabe exemplos até da época de Jesus. As pessoas, os apóstolos, estavam com ele, não é mesmo? Estavam com ele. Estavam ali, juntinho com ele. Juntos, né? No entanto, um deles, Judas, né, estava com Jesus, mas não estava em Jesus. Estava com Jesus porque ele era religioso, ele seguia Jesus, né? Provavelmente ele aplicava os ensinamentos de Jesus. E acreditava até que ele era o Filho de Deus, mas não tinha aquilo. Não estava quer dizer entrou, dentro, né? Jesus não estava dentro, o Espírito de Jesus não estava dentro, né? Então, aquele que não está em Jesus, ele pode proferir e fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. O que seria uma maldição em termos espirituais? A primeira causa da maldição, quando ela pega, espiritualmente falando, é quando a pessoa está em desobediência à palavra de Deus, em desobediência a Deus, a Jesus, né? Então, ela se sente o quê? Desprotegida, ela é desprotegida. Ela está vulnerável, né, ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural, né? São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz, não é contra homens de carne e sangue que lutamos,
mas contra os espíritos e potestades que rondam pelos ares. E, né? doutora, a gente sabe que a gente passa a vida toda, se não tomar cuidado, brigando com a pessoa. Sim, agora no caso dessa senhora, tá? Talvez esse impacto, né, de proferir aí, de absorver essa maldição da mãe, tenha se concretizado, infelizmente, porque ela também não soube, lidar como fazer com que ela pudesse se libertar disso, desse laço, porque é um laço, né? A maldição, ela é um laço de tropeço, tá? Para a pessoa que não entende, para as pessoas que estão ainda ignorantes quanto à palavra de Deus. Entendi. Por isso que eu estou falando, existe a maldição que causa o impacto psicológico e também espiritual, porque as palavras que são malditas, ela vem com um poder ou de Deus ou um poder das trevas. Não tem meio termo, Não tem meio termo. Então, quando, espiritualmente falando, você não está revestida da graça de Deus, você não está em Cristo Jesus, Jesus ainda não é teu Senhor, você ainda não se converteu, tá? É muito provável que essa maldição, ela realmente se opere, se ela se concretize. E continue governando a vida da pessoa. E continue, exatamente, governando a vida da pessoa, porque ela está debaixo de uma autoridade que não é Cristo. Né? Mas que são o reino das trevas, tá? Então, precisa haver o quê? Uma regeneração, uma conversão em Cristo, né? Um enxertar em Cristo e viver na vida do Espírito Santo. Isso. Assumir, né, o sacrifício de Jesus na cruz, porque aquele que assume Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, passa a ser maldito em seu lugar. Porque na Bíblia está escrito, na palavra de Deus está escrito, né? Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Jesus se fez maldição por nós em nosso lugar. Para quê? Para que a gente tivesse a bênção de Deus. Então, quando nós assumimos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós vamos à cruz de Cristo e agradecemos e adoramos e o veneramos e deixamos Ele realmente, todo o sacrifício dEle, do sangue dEle redentor, regenerador sobre nós, não há maldição que resista na nossa vida, gente. Não há, né? Em Gálatas 3, capítulo 13, está escrito: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Pronto. Acabou, não existe maldição, né, no cristão autêntico. Não tem espaço. E é bom aqui salientar que não basta eu ter Jesus, eu preciso que Ele também me tenha. Sim, que a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo opera em nós. Por quê? Veja só que diz Santiago aqui no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, né? E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Né? Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ora, se você é uma fonte, a água, se Deus está em você, a água tem que sair doce, não amarga. Não dá para sair água doce e água amarga da mesma fonte. E isso quer dizer o quê? Se você está em Cristo, se o Espírito Santo atua em você, Ele que é o nosso santificador, nós temos que viver e buscar a santidade de vida, porque sem a santidade ninguém vai até o Pai, ninguém vai até Deus, né? Não tem santo no inferno e não tem pecador no céu, gente. É verdade. Tá? Então, a nossa santidade de vida, ela precisa ser buscada, ela precisa ser produzida, e não é com esforço puramente humano, é graça, é dom de Deus. Você precisa estar enxertado na videira, que é Cristo Jesus, e a seiva que é o Espírito Santo
vai te santificando dia após dia, vai te purificando. Então, voltando ao caso dessa senhora, pode ser sim que o fruto da tua vida seja em decorrência de uma maldição de uma mãe, de uma praga. Mas você não está fadada a viver debaixo dessa maldição, porque Cristo se fez maldição por nós. Amém. E Ele nos trouxe a libertação, gente. Por isso, a fundamental importância de nós conhecermos quem é Jesus, a obra dEle, conhecermos a palavra dEle, aplicarmos a vida dEle, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você se acha aí uma amaldiçoada, se você se sente um amaldiçoado, vá até Jesus, vá até a cruz de Cristo e fale: Senhor, você veio aqui pagar os meus pecados. Eu não estou mais em condenação quando eu me arrependo perfeitamente dos meus pecados, sejam eles quais forem. Prostituição, adultério, né? Roubos, vícios, alcoolismo, seja o que for que você poderia ter adquirido por causa de uma maldição lançada sobre você, sobre sua família, Deus é suficientemente capaz, amém, né, de eliminar toda e qualquer maldição que foi proferida na sua família, desde que você se renda a Jesus Cristo, aleluia, desde que você realmente o encontre, se deixe encontrar e passe a ser uma nova criatura em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho se passou, eis que tudo se faz novo. Então, se você vai em Cristo e se deixa converter por Ele, pela ação do Espírito Santo, tudo que era velho passou. A velha criatura, aquilo que foi de pecado, aquilo que foi praguejado, aquilo que foi maldito, não tem mais poder sobre sua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus para expulsar, para amarrar todos os poderes das trevas, amém, que tem te aprisionado, que tem feito com que você seja um insucesso na sua vida, que você não prospere, que você não tenha um bom e saudável relacionamento com a sua família e com seu marido. Levante, minha senhora, levante-se com Jesus, deixa Ele te transformar, né? Levanta a tua voz aqui, não há mais praga nem maldição sobre a minha vida. Eu perdoo a minha mãe. E eu sou livre em nome de Jesus. E eu estou livre. Amém. Porque o perdão é uma chave importantíssima. Tanto é que Jesus ensinou na oração máxima: perdoai a quem nos tem ofendido. A tua mãe te ofendeu? Sim, ofendeu. A tua mãe te prejudicou? Sim, prejudicou, mas ela é tua mãe. Deus te colocou nesse mundo através dela. Ela foi um instrumento para que você viesse aqui. Se Deus nos perdoou quando éramos pecadores, quando vivíamos no pecado, na velha criatura, se Ele nos aceitou e nos perdoou, quem é você para não perdoar? Eu perdoo, eu concedo perdão. Ah, mas, Roseli, é fácil perdoar, né? Não é. O perdão, ele é um verbo, ele é uma atitude, ele é uma ação. Você pode dizer, eu perdoo, mesmo sem você ter vontade. Mas você assumir o perdão e dizer, eu perdoo, porque Jesus pediu para eu perdoar. Amém. Então eu concedo o perdão. Amém. Agora, a ferida que causou, isso vai sendo curado com o tempo. E vai ser lembrado, mas não tem mais poder na sua vida. Exatamente. Eu quero colocar aqui, de Santa Bárbara do Oeste, eu vou omitir o nome da pessoa, que ela diz assim: quando eu nasci, a minha mãe falou que eu nasci para sofrer. Uhum. Pedindo para você, doutora, falar, gostaria, qual é o motivo que levou a mãe a falar isso? Nós não sabemos, né? Mas talvez a mãe, penso eu, também trouxesse alguma coisa na vida dela. Sim, sim. Nós sabemos, né, que realmente... Porque jamais a gente pode imaginar que uma mãe vai ter um filho e dizer assim, se nasceu, vai sofrer. Lembra da história de Jabes? Eu já trouxe aqui, né? Já. Então, Jabes era um homem que nasceu
E porque, por causa do que causou muitas dores o nascimento dele, a mãe o deu o nome de Jabes, que quer dizer homem das dores. Né? E ele vivia oprimido. Ele vivia oprimido com esse nome, porque imagina... Quase que uma maldição, né? E até um dia, as Sagradas Escrituras diz, né, que ele foi diante de Deus e pediu, Senhor, por favor, me tire, me alarga as minhas fronteiras, porque eu não estou, né, conseguindo sair dessa opressão. Né? E Deus atendeu o pedido dele e alargou as fronteiras e ele conseguiu se libertar. Né? Então, é isso. Eu acho que o grande segredo é ir diante do Senhor, né? Ir diante de Deus. É o único caminho. E agora saber por quê, provavelmente porque a sua mãe já deve ter tido esse registro no inconsciente dela. Essas frases, elas não caem à toa, elas existem já em alguma memória dentro da família e que vai repetindo, tá? Então, pelas gerações. Eu não vou agora dizer o nome dessa pessoa por caridade, mas ela mora no interior de uma cidade do estado de São Paulo que está aqui identificada. Sou divorciada. E quando me separei, meu filho tinha 6 anos. Mas quando nos separamos, meu ex-marido disse que meu filho iria virar um trombadinha. Hoje meu filho tem 27 anos e me deu sempre muito trabalho. Ele é trabalhador, mas é muito rebelde comigo. Gostaria de uma palavra de vocês. Uma praga de um pai. Talvez por ódio da mãe, querendo separar, descarregou no filho. Aí os filhos, eles estão sob a autoridade. E o pai é uma autoridade. A autoridade espiritual dos pais. Os pais aí são, para os filhos, imagem visível de Deus, Pai. Né? Tudo aquilo que o Pai ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, se você ligou o teu filho de uma forma negativa, você precisa, mãe, se o pai, né, ligou de uma forma negativa, você precisa, mãe, romper com isso. Ela pode fazer isso. Ela pode fazer, no nome de Jesus. Amém. Eu não aceito, né, esse julgo sobre meu filho, tá? De que ele será uma pessoa difamada, uma pessoa infeliz, delinquente, né? Mas será uma pessoa justa, honesta, boa, trabalhadora, e tudo aquilo que foi colocado como um mal querer, um mal desejar de relacionamento entre eu e meu filho seja quebrado em nome de Jesus, né? Que seja mesmo desconstruído tudo aquilo que foi mal desejado entre eu e meu filho. Então precisa ter essa postura e ter a fé, né? A fé de que você indo em oração a Deus, a Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, esse relacionamento daquilo que foi proferido de maldade vai cair, né? Doutora, não vai se sustentar. Então tá aí o recado para você, assume isso daí e começa a se libertar disso, ainda poderá ter muitos anos felizes com seu filho, com você mesmo, encontrando a graça até na sua casa. Isso é sobre o ponto de vista espiritual, claro, né? Ponto de Agora, vista espiritual. do ponto de vista de relação humana, psicológica, precisa ver também as interações. O que está havendo também. Isso, né? Temperamento, uma série de coisas ali. Doutora, como o nosso tempo está apertado, vamos avançar um pouco mais agora com as suas considerações maravilhosas. É assim, né? Como, então, romper com esse círculo, com esse influxo, né? Venha de onde vier, é possível, então. É possível. Louvado seja Deus. É necessário e é possível, tá? Tanto no ponto de vista psicológico quanto espiritual. Né? Do ponto de vista espiritual, precisa haver todo um olhar para a sua vida, naquilo que ficou aberto, naquilo que não houve uma conclusão à luz da palavra de Deus, ou seja, de relacionamentos que foram feridos, rompidos e que não foi colocado ali o perdão.
perdão é a chave, né, para que a sua oração seja ouvida, não é? Se você lesou, se você prejudicou alguém, você precisa ir diante de Deus. E se essa pessoa não tiver mais presente, se você não tem condições mais de ir até essa pessoa, de você pedir perdão, né, no seu coração. Se essa pessoa que você feriu faz parte ainda dos seus contatos, seu grupo familiar ou de suas amizades, que também você peça perdão, que você vá até essa pessoa, peça perdão e conceda perdão. Como o perdão liberta, como o perdão libera a graça de Deus em nós, o poder de Deus em nós. Amém. E Jesus insiste, então, não é apenas uma recomendação de Jesus, o dar o perdão, o pedir perdão, o conceder perdão, é uma ordem de Jesus, né? Se você tiver alguém que você precisa se emendar, se restabelecer, né, antes de vir trazer a oferta a mim, vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois você vem até mim. Então, quantas pessoas precisam ser reconciliadas, às vezes no seu passado, para que a sua vida dê certo hoje, você precisa se reconciliar. Doutora, mas isso eu preciso reconciliar com pai, mãe, avós que já faleceram? Sim, mas... Eu posso também fazer essa harmonização? Exatamente, né? Essa atitude daqueles que faleceram, né? Se você tem mágoas, ressentimentos, que você prejudicou alguém que já faleceu, ou que esse falecido te prejudicou, tá? Em Cristo Jesus, você pode pedir perdão, você pode conceder o perdão. Amém. Em Cristo Jesus. Eles estão na outra dimensão, eles estão na dimensão de Deus, né? Mas em Cristo Jesus você pode e deve estabelecer essa ponte, esse vínculo, né, no seu coração. Todo o trabalho de reconciliação entre os membros da família e entre pessoas também, amigos, inimigos, pessoas que você conviveu, né, precisa ser colocado em ordem. Então, há necessidade de você tomar consciência e deixar tomar-se por um espírito de arrependimento. Se você fez algo errado na sua vida, que não foi de acordo com a vontade de Deus e que atraiu maldição sobre você, você pode agora, nesse instante, modificar isso, transformar isso. De que forma? Em oração, pela tua fé, né? Assumindo a redenção de Cristo na sua vida, como Senhor, como Deus, como teu Salvador. Diga, eu creio, eu assumo, né, o teu sacrifício na cruz por mim, e eu peço perdão, né, em teu nome, aquelas pessoas que eu feri, que eu magoei. E eu também concedo perdão àquelas pessoas que me magoaram, que me feriram, que me fizeram mal. Desse jeito, você estará, então, de acordo com a vontade de Deus, andando em obediência à vontade de Deus, e as bênçãos do Senhor virá sobre você, sobre sua casa. Amém. Mas muitas pessoas resistem a viver a obediência em Deus, a dar perdão. O orgulho não deixa, o egoísmo não permite, a soberba o impede, a cegueira espiritual é tremenda para você não pedir perdão. Peça perdão, diga, eu errei, eu quero me redimir, eu quero reparar o meu erro. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Escute o que a palavra de Deus diz, escute o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amém. Né? E aí você vai reparando as brechas, né? Reparando as brechas, as janelas abertas que você deixou aberta para que as trevas entrassem e tivesse legalidade sobre sua vida financeira, sua vida de relacionamento familiar, sua vida profissional, né? Em todas as áreas da sua vida, você precisa fechar as janelas que você abriu para que as trevas entrassem. E você, como autoridade de
crente, autoridade de católico, cristão, que Deus te deu, te concedeu, no nome de Jesus, você pode e deve expulsar todo o mal, todas as trevas da sua vida e assumir sobre sua vida, né, a nova criatura. Amém. O novo espírito que Jesus tem para te dar, que o Espírito Santo tem para te dar. Como nós estamos em cima da hora, não posso perder tempo. Doutora Roseli, considerações finais do tema de hoje. Então, Henrique, tentamos assim pincelar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto bastante intenso, profundo e complexo, e o tempo é muito pouco. Mas nós sabemos que toda maldição, ela pode ser quebrada, ela pode ser revertida em bênção, né? Deus, Ele nos abençoa. Basta uma bênção de Deus, né, para derrubar toda e qualquer maldição, né? E também sabemos que as pessoas que se sentem desgraçadamente ou que elas estão debaixo de uma praga, como uma senhora aí que escreveu, né, falando que os avós, o avô, né, amaldiçoou filhos e netos, e existem netos se suicidando, como fazer, como melhorar isso, como quebrar isso, né? Olha, você precisa mesmo buscar orações, né, de libertação e buscar em Deus e assumir de que a sua família, aqueles que está em Cristo, né, se você busca a Deus, busca a Jesus, a sua família também vai ser salva, né, como diz na palavra, né, servirei ao Senhor e toda a sua família será salva. Então, são temas que nós precisamos ter tempo para nos aprofundarmos com mais competência, para esclarecer ainda mais sobre essas questões. Mais uma coisa eu te digo, olha, basta uma bênção do Senhor do que 1000 maldições sobre a sua vida. E eu quero deixar como final mesmo dessa minha participação a leitura para você que está em Efésios capítulo 1, que diz assim, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Amém. nas regiões celestiais em Cristo, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a bênção, ela vem também como fruto de uma vida pura, de uma vida santa. Ela também vem como fruto de você viver uma vida em obediência a Deus. Você quer ser abençoado? Então, viva em união e intimidade com Deus. Deixe de fora, deixe da sua vida todo o pecado e busque, né, a santidade de vida. Busque viver em intimidade com o Senhor. Busque chamar a Deus como Emanuel, Deus conosco, como Abá, papai, papaizinho. Deus é nosso Pai e Ele quer trabalhar conosco, lidar conosco como filhinhos que Ele ama muito. Com certeza. Né? Então, com certeza. toda bênção está reservada para nós em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Toda, se aproprie. Você precisa se apropriar dessas bênçãos que está reservada em Cristo Jesus. Doutora Roseli, quero agradecer muito, mas muito sua presença. Sabia que nós vamos ter que voltar com outro programa desse tema. E agora que a senhora manda um abraço para quem você quiser. Eu deixo o meu abraço carinhoso, afetuoso, um abraço cheio de bênçãos, de santidade de vida, de saúde e prosperidade a todos vocês que estão nos assistindo nesse dia de hoje. E até o próximo mês, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu querido e minha querida, estamos chegando ao final do nosso programa. E eu quero aqui agradecer a toda essa equipe que trabalhou conosco, agradecer a sua audiência, para você que acompanhou o canal aberto, para você que esteve pela internet, esteja você onde estiver. Façamos essa tarde a vitória de tudo que nós ouvimos, libertação na nossa vida. Deus te abençoe e te guarde. Até segunda-feira.